Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar mais uma aula, tá bom? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho, eu vou ter que dividir ela em duas partes, tá? Pra gente entender algumas coisas, tá? Na primeira eu vou explicar justamente como é feito, tá? Como é feito o processo de tipagem sanguínea, tá? O nosso sangue, ele, por algum motivo genético, ele tem alguns tipos diferentes de outros, tá? Então, ele é transmitido desde os seus antepassados, que passaram para o seu avô, para sua mãe, para o seu pai, e chegou até você. Você só tem um tipo de sangue, vamos dizer assim, graças aos seus antepassados, tá? Que vieram lá de trás. E isso é importante a gente saber para eventuais transfusões, eventuais necessidades. E você também tem que estar habilitado a fazer esse tipo de tipagem, tá? Então hoje a gente vai aprender como fazer esse processo de tipagem sanguínea, de onde vem isso, tá? E aí a gente vai, depois, no segundo vídeo, a gente vai explicar melhor a questão de doação, tá? Também a questão de complicações, a gente vai falar no próximo vídeo. E ainda nesse vídeo eu ainda vou falar um pouquinho sobre uma curiosidade que existe de pouquíssimas pessoas no mundo, tá bom? Então não perde por esperar, tá? Bem, pessoal, a tipagem sanguínea, ela só é feita através de dois, basicamente de dois deixa eu pensar aqui direitinho. Anticoagulogramas. O que é isso, professor? Basicamente, o seu sangue, ele tem dois tipos de proteínas que deixam ele ter a característica. Ou ele é antinogênio A, ou ele é antinogênio B. Ou ele é A ou ele é B, tá? Antinogênio A, tá? Ele tem uma característica, tá? Imagine que a hemácia, a própria hemácia dentro dela, se ela for do tipo A, ela vai reagir com o antinogênio A e vai coagular automaticamente, tá? Por causa desse antinogênio. Se ele tiver B, ele também vai coagular, tá? Ele é uma proteína que está dentro da hemácia, não esqueça disso, tá? Ele é caracterizado A ou B, tá? Mas professor, então como é que a gente faz? Tá. O que é feito? É pegado uma lâmina, sabe aquela de vidro assim, ó? Coloca uma de vidro, cara. Uma lâmina de vidro, e essa lâmina de vidro é pingado uma gotinha de sangue num lado e uma outra gotinha de sangue no outro. Nessa lâmina é pingado antinogênio A aqui, antinogênio B aqui. Tá bom, vamos ver o que acontece. Se for antinogênio reagente, o que é isso? Quando ele reage, em vez do sangue ficar fluidozinho, normal, ele começa a empetecar. O que é isso? Ele começa a se juntar ou a coagular, tá? Então se ele começa a coagular, automaticamente me diz que aquela proteína existe naquele sangue, tá? Porque o que é pingado é justamente para deixar o sangue coagular. É o contrário do que tem no sangue, tá? Então vamos entender, lá vai. Se na lâmina eu pingo a gota 1 e 2, né? Pinguei a gota 1 e 2. Eu coloco antinogênio A e o outro B, e só o A reage, quer dizer que aquele sangue é A, tá? Se for B, só o B, o A não reagiu, só o B, quer dizer que eu tenho antinogênio B. Tá, mas e se for os dois juntos? Se for os dois juntos, quer dizer que eu tenho tanto a proteína A quanto a proteína B, que estão ligados na minha hemácia. Logo, o meu sangue é AB. É muito simples de entender. Então, até o momento, a gente já viu 3 tipos de sangue. Se reagir com A, é A. Se reagir com B, B. Se for reagir com C, C. Tá? Então, desculpa, AB. Então, A, B, AB. São 3 tipos por enquanto. Professor, mas não reagiu. Não reagiu isso. Tá, ele não reagiu, quer dizer que ele tem um tipo O, tá? O tipo O, ele não possui nem A e nem B. Então quer dizer que ele é uma hemácia que ela não possui a proteína A e B. Mas ela possui nenhuma proteína? Professor, ela possui uma proteína chamada tipo O, ou tipo 0. Ah, agora eu entendi! Tá? É conhecido hoje em dia como tipo O. Porque eu não posso dizer que ela não tem. Simples.
descobriram em pouquíssimas pessoas no mundo, menos que 0,1% da população mundial, tem um tipo especial de sangue chamado de tipo X. Professor, o que é o tipo X? O tipo X, esse sim, não possui nenhuma proteína que indica se é A, B ou 0, ou O. A, B ou O. Ele não tem nenhuma proteína. Então quer dizer que ele é uma hemácia limpa. Ela pode ser limpa, sem proteínas, sem identificação de nada lá. Ela é uma proteína, uma hemácia normal, tá? Mas ela não tem tipagem diferenciada. Professor, mas é aquele negócio de mais ou menos? O que é aquilo ali? Não sei o que é isso. Vamos lá. Quando você vê, por exemplo, A positivo, B negativo, O positivo, quer dizer que existe um fator, que também é uma proteína, dentro da hemácia chamada fator RH. Esse aí todo mundo tem. Mesmo aquele fator X lá, ele também tem positivos ou negativos fatores RH. Professor, o que é isso? O RH, ele vai me dizer se a pessoa ela é positiva para esse fator ou negativo. E também ele é feito na mesma laminazinha, só que pingado só uma gota nessa lâmina. E o que se faz? Pinga o fator RH. Se ele reagir, quer dizer que ele é fator negativo. Se eu pingo o RH e o RH coagula, quer dizer que ele é negativo. Oxe, mas e se ele não coagular? Quer dizer que ele é positivo. Por quê? O fator RH, quando ele é pingado e entra em contato com o sangue, automaticamente ele estimula uma coagulação, um processo coagulatório, em quem não tem. Então, por exemplo, se a pessoa é fator RH negativo, então quando pinga uma gota de RH positivo, começa o processo de coagulação, tá? Pelo contrário, se uma pessoa tem um RH positivo, quando eu jogo RH, não acontece nada, porque ela já tem RH. Então isso é normal dela, tá? Então eu tenho que entender, se a pessoa é negativa, quando eu pingo a gota de fator RH, vai coagular. Ao contrário, se eu pingo a gota e não coagula, quer dizer que o fator RH já está naquele sangue, tá bom? Voltando lá para aquela questão lá voltando para a gente associar, então, vamos lá. Se eu pego a lâmina com sangue, tá? Os 3 pinguinhos, vamos dizer que eu pinguei 3 nelas. Eu pingo A e ele coagula, quer dizer que ele tem a proteína H, ou a, tá? Se ele não coagula em B, quer dizer que ele não tem aquela proteína. Mas se ele coagula no terceiro, o fator RH, quer dizer que essa pessoa não tinha fator RH. Então veja a diferença, que o fator RH ele não é a mesma coisa que o antinogênio, tá? O antinogênio, tá? Então os dois são coisas diferentes, então entenda. Um é pra gente ver se vai reagir e se a pessoa é daquele tipo. Outro é se a pessoa tem aquele RH ou não, tá? Então são coisas diferentes. Entenda isso. Professor, para que serve a tipagem sanguínea? Tem desde alguns fatores, tá? Os mais simples são: eu quero saber minha tipagem sanguínea para um eventual acidente, alguém saber, por exemplo. É uma coisa importante você saber, por exemplo, num acidente. No capacete é colado o seu tipo sanguíneo, o seu fator RH, tá? Porque em uma eventual transfusão já ajuda o pessoal das bolsas de sangue a te dar a bolsa certa. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Mas na carteira de identidade, às vezes é bom, tá? De policiais militares, bombeiros, todos eles têm também, tá? Mas para outros fatores, vamos lá. Eventual tipagem sanguínea do filho. É possível? É. Se eu sei a tipagem dos meus avós, dos pais e da pessoa em questão, e tanto dos dois lados, a árvore genealógica, eu sei, por exemplo, o percentual de chance do seu filho ter uma questão de tipagem sanguínea, tá? É mentira! Se a pessoa precisa desse sangue, tá? Ela precisa de uma eventual transfusão de sangue, ela precisa saber, no mínimo, a tipagem sanguínea, tá? Fatores mais graves, tá? Fatores mais graves. Dependendo de uma questão de
de uma questão emergencial, eu preciso saber no mínimo a tipagem AB dela, ou no mínimo o RH. Por quê? Porque se eu sei o RH, eu posso ter um tipo O que pode ajudar essa pessoa. Que a gente vai falar mais na frente como funciona a questão de doação e como a gente faz essa escalinha da doação, tá? Então, entenda, saber a tipagem sanguínea é muito importante por uma questão intra-hospitalar e também uma questão pré-hospitalar, ou seja, de APH, tá? Então, você saber fazer isso é muito simples, ele não é difícil de fazer. Não tem como fazer prática, né? Mas se a gente pudesse fazer a prática, ele era bem simples, tá? Como é feito esse procedimento? Tá, a pessoa precisa ficar em jejum? Não precisa ficar em jejum. A pessoa precisa se alimentar? Fica à vontade, você não precisa comer em excesso antes, que pode dar gordura e tal, mas não influencia também na tipagem, tá? Então o que acontece? A pessoa senta, pega o dedo, passa álcool, tá? Passa álcool, espera secar, fura a ponta do dedo, pinga uma gotinha, pinga 2 gotinhas, pinga 3 gotinhas na lâmina. Precisa pegar mais alguma coisa, professor? Bota a lâmina na bancada e aí você vai pegar os 2 antinogênios, tá? E o fator RH. Pingou em cada uma, 5 minutinhos, ele já te dá a resposta e você consegue falar para esse paciente qual a tipagem sanguínea dele, tá? Para a questão de gestação é muito importante você saber também tanto a questão do filho quanto da mãe, a tipagem sanguínea dos dois. Mas professor, como é que eu faço do filho? É possível? É, através de uma questão de cruzamento genético e também eu sei o da mãe. Por quê? Se a mulher for negativa e o filho positivo, pode ocorrer com o romper da bolsa, tá? O romper da bolsa, as células do sangue do filho vá para a mãe, tá? E isso dá um choque, tá? Um choque, porque eu tenho positivo e negativo. Isso dá um choque ali na hora. E se der um choque, isso é bastante grave, tá? Pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Porque já pensou, todas as células do sangue estão coagulando, estão se agrupando e nenhuma está fazendo a hematose, tá? Se nenhuma está fazendo hematose, não tem como respirar. Se não tem como respirar, parada cardiorrespiratória, tá? Entenda? Então é muito importante você saber disso. Se a mãe for negativa e o filho for positivo. Se for o contrário, não dá problema. Se o filho for positivo, ou se o filho for negativo e a mãe for positiva, tá? Não dá problema. Mas se os dois forem iguais, também não dá problema, tá? Então se for negativo, negativo, positivo, positivo. Então isso não dá problema, tá? Não é considerado uma gravidez de alto risco, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, o que a gente já viu hoje? A gente já viu hoje os tipos sanguíneos, tá? Então a gente tem A, B, O, AB e o mais curioso que é o X, tá? O X, ele não muito raro alguém ser X. E essa pessoa, basicamente, se ela doar, ela pode doar para todo mundo, sem problema nenhum. Amanhã a gente vai ver, amanhã não, na próxima semana a gente vai ver isso com mais tranquilidade e a gente vai explicar direitinho cada nuance dessa questão. Vou colocar um modelo mais explicativo aqui no cantinho na próxima semana, tá bom? Mas vamos entender o procedimento de hoje, rapidão. Então, é pingado 3 gotas numa lâmina. Nessa lâmina, para identificar, a pessoa pode estar em jejum ou não, tá? Então, para mim, não, tanto faz. Pegou essas 3 gotas, 2 antinogênitos, tá? Que é o A e o B e o RH. Se coagular com A ou B, me indica que essa pessoa tem aquele lá, tá? Se a pessoa tem o RH, se ela coagula com o RH, quer dizer que a pessoa não tem aquele lá. Então, o que vai me dizer quando coagular, quer dizer que a pessoa tem aquele lá no A e o B. O RH não, é o contrário, beleza? Então, só para dar uma resumida, se você ainda não entendeu o que é o antinogênio, antinogênio é anti, a mesma coisa que anti, é o contrário daquilo, tá? Só para ficar rapidão, bem explicadinho. Então, anti-A quer dizer que é o contrário do A, anti-B é o contrário de B. Então, se eu tenho a tipagem A, eu vou coagular com anti-A. Se eu tenho anti-B, eu coagulo com anti-B. O RH, ele não é anti-RH, ele é RH. Então, se eu pingar o RH e coagular, quer dizer que eu tenho o fator RH. Desculpa, se eu coagular, quer dizer que eu não tenho fator RH. Coagulou, então quer dizer que não é normal. Se eu não coagular,
tá? Eu não coagular, quer dizer que quer dizer que eu tenho o fator RH e não coagulo com aquilo, tá? Tá bom? Então preste atenção, vai ter atividade aqui embaixo, faça a atividade, deixe suas dúvidas, tá? Então na próxima aula a gente já vai trabalhar elas, tá bom? Vou tentar botar aqui no vídeo de algum jeito aqui para ficar legal. E aí a gente vai trabalhando isso, trocando ideia para ficar legal, tá bom? Tá bom. Então, falou, até a próxima!